Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então eu quero partilhar essa luz que foi dada entender melhor nessa luz que foi dada no dia 30, nos 31 dias com Maria, sobre essa parte, né, que a Nossa Senhora falou que Jesus foi... Uma parte que a Nossa Senhora fala, agora ouça, minha filha, nosso sumo bem Jesus partiu para o céu e está diante de seu Pai Celestial para impetrar em favor de seus filhos e irmãos deixados na terra. Ele da pátria celeste olha para todos, ninguém escapa de seu olhar. Tanto é o seu amor que deixa sua mãe, ainda na terra, para conforto, ajuda e como mestra. Então, como Jesus explicou esse mistério, né? Que quando ele estava na terra, mesmo ressuscitado, eu entendi assim, ele estava na terra ressuscitado, mas ele estava de fora dos apóstolos. Não era dentro. A vida dele era de fora. Então precisava ele subir ao céu, estar no céu, no céu. E do céu ele tem um poder maior para poder infundir o espírito dele, o Espírito Santo, em todos. E aí eles não estavam mais fora, estava dentro dos apóstolos. Então, ele para a gente perceber, né, que quando ele estava na terra, ele estava separado dos apóstolos. Eles não tinham Jesus dentro deles. Quando ele estava na terra, não tinha Jesus dentro deles. Mesmo depois que receberam a Eucaristia. Que a Eucaristia foi, né, na paixão. Mesmo assim, eles não tinham Jesus dentro deles. Porque a Eucaristia, mesmo sendo... Era uma presença humana de Jesus, corporal humana, divina, mas precisava do Espírito Santo dentro dos apóstolos. E da terra, Jesus tinha uma limitação, ele não podia fazer isso enquanto ele estava na terra. Ele precisava voltar para o céu. Então, se ele não fosse para o céu, o Paráclito não podia ser enviado, o Espírito Santo não podia ser enviado para habitar dentro da alma e ter essa vida divina dentro das almas. E eu achei tão interessante porque justamente esse final de semana, a missa de ontem, o padre estava explicando isso. Justamente, ele estava falando a mesma coisa. Eu falei, nossa, incrível, confirmando assim tudo, né? O padre falou a mesma coisa, ele falou isso. Se Jesus não tivesse, ele está falando exatamente isso. Se Jesus não tivesse ido para o céu, não poderia enviar o Espírito Santo e ele habitar nas pessoas, em cada... Que ele falou assim, que se Jesus não tivesse ido para o... Que quando ele estava na Terra, ele era limitado, ele falou isso. Quando ele estava na Terra, ele era limitado. E ele não podia estar em todos os lugares, ele não podia estar em todos os lugares e não podia enviar o Espírito Santo. Ele tinha que estar no céu para ter esse poder de estar em todos os lugares. Exatamente, era bem assim, isso que ele estava falando também. E até meu marido falou assim, que foi uma missa que era 3 horas, que era a missa dos enfermos. Aí meu marido falou que o padre tinha falado assim, essa missa vai ser bem curta por causa dos enfermos. Aí Marcelo falou assim, mas ele mesmo estendeu a missa porque ele começou a falar na homilia e não parava mais. O Espírito Santo tomou a boca dele e ele começou a falar e não parava mais. Foi isso mesmo, e ele estava falando coisas muito interessantes. Bem, então se Jesus não tivesse descido, não tivesse subido ao céu, não poderia enviar o Espírito Santo para habitar dentro da alma.
e ter a vida de Jesus dentro de cada um. É muito interessante. Ele precisava voltar para o céu. Do céu, ele tinha do céu, ele tem um poder maior. Abrange mais sobre o universo todo, que ele ia ter esse poder de enviar o Espírito Santo no céu, porque na terra, mesmo ressuscitado, ele estava limitado. Ele precisava estar na sede dele, na pátria dele, no céu. Ele precisava voltar para a pátria dele. E aí no livro do céu ele fala, né, que a Nossa Senhora também é esse céu. A Nossa Senhora também é um céu. Ela, por ser a rainha da divina vontade, uma alma que vive na divina vontade, nossa, isso aí é muito incrível, essa luz, né? Por ela ser uma alma que vive na divina vontade, ela é como se fosse um consulado do céu. Muito interessante, gente. Eu fiquei impressionada com essa luz. É como se ela fosse a embaixada do céu na terra. A embaixada. Na embaixada de um país, né? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é como se você está na embaixada dos Estados Unidos, é como se você estivesse nos Estados Unidos. É terra americana. Se você está na embaixada do Vaticano no Brasil, você está no Vaticano. Na Itália, você está na Itália. Então ela é como se fosse uma embaixada do céu. Ela é, se tiver em Nossa Senhora, o Espírito Santo descendo em Nossa Senhora, ele está no céu. Ela é embaixada. E aí, como ela estava na terra, ela ficou, né? Que ela até falou, eu fiquei como ajuda, como apoio. Como ela estava na terra, quando o Espírito Santo desceu, então o Espírito Santo desceu nela. E através dela, os apóstolos receberam essa infusão, né, do Espírito Santo, mas através dela. Então, como tinha ela, que é esse céu, ele desce nela e através dela eles recebem. Então, por isso que realmente a gente pensa assim, a gente fica intrigado mesmo. Eu também já ficava pensando, como que os apóstolos naquela época tinham, meu Deus, eles uma fé tão grande, uma animação, assim, Pedro passava, a sombra dele convertia as pessoas, as curas que eles faziam, tudo. E hoje a gente não vê isso, não vê essa ação tão forte do Espírito Santo na igreja. Mas é porque tinha ela, né? Tinha ela, tinha a Nossa Senhora, que ele desceu nela, ele tinha um céu para habitar, para descer. Ele instalou na alma dela, né? E através dela eles receberam. Ele desceu na Nossa Senhora, porque ela é o terreno dele, né? Não era estranho, não é um terreno estranho. Como se fosse, né, o consulado, a terra celeste, ela é uma terra celeste. Aí a Nossa Senhora, recebendo, o Espírito Santo desceu nela e os apóstolos receberam através dela, né, o Espírito Santo. E aí, a partir dela foi jorrado o Espírito Santo por causa dela, porque ela estava na terra. Porque o que foi falado, né? Tendo na terra uma alma que vive na divina vontade, o poder do Espírito Santo é maior, porque ele tem onde ficar, né? Ele tem onde descer. Aí ela foi para o céu e ficou sem nenhuma alma que vivesse na divina vontade, na terra. Então essa ação foi assim, ele não tinha onde descer. Ela foi para o céu, não tinha mais uma alma que vive na divina vontade. Então foi diminuindo essa ação do Espírito Santo. Os apóstolos foram morrendo, né? Os que tinham recebido o Espírito Santo, que tinham contato com ela, né? Os apóstolos,
Aí a ação do Espírito Santo foi diminuindo. Então não tinha essa proporção de força que teve no Pentecostes. Então por isso que a gente fica pensando, né, como que a igreja não, a igreja depois dos apóstolos agora tem uma ação forte do Espírito Santo por causa da divina vontade estar na terra. Mas muito tempo essa ação ficou diminuída por causa disso, muito interessante. Não tinha uma alma que vivia na divina vontade na terra. Aí Jesus explicou que essa diminuição da ação do Espírito Santo é porque não tinha a divina vontade na terra, falta a divina vontade na terra, nas almas, para ele poder operar. É o que Deus fala, né, gente, no livro do céu, que a alma que vive na divina vontade é o trono dele, é céu. E ele habita nessa alma, biloca nessa alma, e dessa alma ele tá na terra. Então não tinha, então, o fiat da santificação é o Espírito Santo agindo. Então, se tem almas na terra vivendo na divina vontade, ele está atuante na terra assim poderosamente. Porque ele tem uma sede, ele tem um trono, ele tem o consulado, né? Ele tem a embaixada na terra. Para ele estar habitando, que ele fala, né? Ele fala muito sobre isso no livro do céu. De Deus ter um trono, ter um palácio. Ele é um rei que vem habitar numa porcilga, né? Que é a alma. Mas que ele é rei e ele vem com todas as suas coisas. E vem viver nessa alma e agir na terra, poderosamente. Então, se tem uma alma vivendo na divina vontade, a ação de Deus é mais poderosa. Então, nesse tempo, Deus está trabalhando poderosamente, está trabalhando bastante. Porque tem filhos da divina vontade na terra. Quando a Luísa estava na terra, teve uma ação poderosa de Deus. Que é o que a gente estava falando na live, né? Que a Aline estava falando na live. Como o mundo mudou nesses últimos anos, depois da Luísa, que a gente vê quanta coisa tem de bom na Terra, tantos bens que foram derramados na Terra, de tecnologia, de ciência, da igreja também, apesar de ter essa situação, né, de pecado e tudo na Terra, mas a gente vê um bem tão grande. A tecnologia avançou muito, o homem recebeu uma iluminação assim na inteligência para poder fazer coisas impressionantes, que é o que falou na live. Que o homem antes era medroso, vivia com medo de fazer as coisas. Quanto que o ser humano evoluiu? E é essa ação de Deus, porque Deus está na terra. Então derramou bem muito, está derramando bens e muitos bens. É tudo a ação do Espírito Santo. Porque a divina vontade está na terra, nas almas, nas nossas almas. Ela, ela, ele liberou uma força maravilhosa para a terra, um bem, uma luz, bens na terra, por causa da divina vontade. A ação do Espírito Santo está poderosamente atuando na terra, em todos os seres humanos. Porque, igual aconteceu é muito interessante isso, igual aconteceu no Pentecostes. Ele desceu em Nossa Senhora e através dela eles receberam o Espírito Santo. Através dela. De acordo com as disposições deles. Como eles tinham muita fé, porque eles conviveram com Jesus, então eles tinham uma disposição muito grande para receber o Espírito Santo. Porque eles tinham muita fé. Né? E aí, hoje acontece a mesma coisa. O Espírito Santo desce nas almas que vivem na divina vontade. Ele está nas almas, Deus está nas almas que vivem na divina vontade atuando. E na medida que as pessoas têm disposição, elas recebem essa infusão, a infusão do Espírito Santo, mas é de acordo com a disposição das almas. Mas
como a fé diminuiu muito, a gente não vê essa ação tão poderosa assim como nos apóstolos, porque a fé diminuiu muito. É a medida da capacidade da pessoa, da disposição. Como a fé diminuiu muito, a gente está num tempo de apostasia, a fé dos apóstolos era muito forte, mas hoje a gente tem falta de fé, apostasia. Porque eles tinham acabado de ver Jesus ressuscitado na frente deles, subindo ao céu. Então eles tinham uma fé assim, de tocar nele, né? De ver Jesus, de ter convivido com Jesus, de ver Jesus ressuscitado, de ver Jesus subir ao céu. Então a fé deles era muito poderosa. Então eles estavam muito dispostos a receber. Mas hoje, e eles estavam do lado de Nossa Senhora, falando de Jesus. Eles tinham acabado de ver Jesus e Nossa Senhora ficou com eles lá no cenáculo, falando de Jesus, falando de Jesus, falando da vida de Jesus inteira, depositando neles o Evangelho. Então, tudo eles receberam de Nossa Senhora, tudo. Então ela ficou ali alimentando eles, alimentando. Quando o Espírito Santo veio, agiu poderosamente neles, mas hoje a gente vive um tempo de apostasia. A nossa igreja está com uma fé muito fraca, que a gente está num tempo de apostasia muito grande, do pré-anticristo, né? Está num momento difícil. Então, mesmo que tenha filhos da divina vontade atuando, a gente não vê essa proporção tão poderosa da ação do Espírito Santo, né? A gente, apesar de ter mas tem, né? Por outro lado, tem também, a gente vê a ação divina, muita conversão acontecendo. Muitas conversões acontecendo, poderosas, assim, a gente vê histórias incríveis de pessoas convertendo para o catolicismo, voltando para Deus, né? Até vai falar do Anderson Reis que falou que nessas últimas semanas, mais de 300% de busca teve mais de 300% de aumento de busca no Google sobre como ser católico. Então, tem uma ação poderosa de Deus na Terra, com certeza. Apesar da apostasia, apesar dessas trevas que rondam a Terra, Deus está atuando plenamente nesse tempo, apesar da apostasia que está acontecendo. Aí depois leu a parte do livro da Beata, né? Da Beata Conchita de Armida. E é incrível, né? Aquele diálogo que tem no livro de Jesus falando com o Pai, né, sobre a encarnação. E aí explicou, né, que o Espírito Santo, ele age no amor. Onde ele encontra amor, ele age. Ele age na criatura, e os atos da criatura são divinos, porque é o Espírito Santo movendo, agindo através da pessoa, da criatura, mas ele só age onde ele encontra amor. Ele só age onde ele encontra amor. Aí Jesus fala, né, que ele não, o Espírito não pode, Jesus suplica ao Pai que nos envie o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não conhece. Então, o Espírito Santo, ele não podia ser enviado antes. Jesus não podia enviar antes porque ele não encontrava amor nas pessoas. Jesus veio trazer essa notícia, né? Então, antes os homens, ele não encontrava amor nas pessoas. Qual que foi a herança do pecado original? A desconfiança de Deus. Não tinha amor, não era amor. Era desconfiança, temor, desconfiança, não tinha amor. Então Deus não encontrava, o Espírito Santo não encontrava amor nas pessoas para poder descer nelas e atuar através delas. Nossa, é muito importante entender isso, meu Deus. O que tinha na sua vontade humana, que a vontade humana tinha desconfiança de Deus. O maior fruto do pecado original é a desconfiança de Deus. Então, pelas almas serem tão desconfiadas, não tinham esse amor de Deus, essa confiança, esse amor. Quem tem desconfiança não tem amor.
Não existia amor, não existia um relacionamento de amor entre Deus e o ser humano. Não tinha, ele não encontrava esse amor. Só tinha desconfiança. Então o Espírito Santo não podia atuar nas pessoas, nos seres humanos. Não podia. Então Jesus não tinha como enviar o Espírito Santo, não ia ter onde ele descer. Aí ele descia nos profetas. Teve uma ação do Espírito Santo em pouquíssimas pessoas, nos profetas do Antigo Testamento. Poucas pessoas que receberam a ação do Espírito Santo, que trabalhou nos profetas, né, que teve uma ação ali do Espírito Santo, mas foi assim, momentos especiais, né, pessoas, pouquíssimas pessoas, era raro, né, ele achar uma alma disposta para poder atuar. Só os grandes profetas do Antigo Testamento. Então é um mistério muito grande, né? Do Espírito Santo. Mas o que fica, né? Que eu entendi assim nessa parte, que ele atua onde ele acha amor, onde ele encontra amor por Deus. Ele só age onde ele encontra amor por Deus. Como falou no diálogo, né? O Espírito Santo se manifestou e falou: Eu vou fazer essa obra, porque é uma obra do amor. Quando Jesus falou que viria, que se encarnaria. Aí o Espírito Santo fala: Eu vou fazer essa obra porque é uma obra do amor. Ele age onde tem amor. Então, sobre quando eu falo, né, que o Espírito Santo age onde ele encontra amor por Deus. Mas o que é esse amor? A gente tem que entender o que é esse amor. Aí Jesus deu um exemplo do bebê, né? Foi a hora que ele deu o exemplo do bebê. É incrível, né? Que ele falou que é igual um bebê. A gente tem o amar a Deus. O que significa amar a Deus? É colocar ele como prioridade. É uma prioridade. Deus tem que ser a prioridade. Igual um bebê. Um bebê que acabou de nascer. Que você ama tanto, aquele bebê é indefeso. Ele estava ali, o bebê está ali na sua barriga, indefeso, e ele acabou de nascer. Então, quando o bebê acaba de nascer, você larga sua vida para cuidar dele. Você larga tudo. Você larga tudo, você não olha mais para nada, você só olha para aquele bebê. Quando o bebê nasce, sua vida para ali. É como se paralisar sua vida pelo menos um tempo. Pode prestar atenção que a gente para, tanto que a gente até tem que parar de trabalhar. Tanto que tem licença maternidade. Porque você tem que estar atenta, você não pode sair de casa no outro dia e sair para trabalhar e deixar o bebê sozinho. Né? Não pode. Quando o bebê nasce, não é assim, depois de 10 dias ali que você recupera, você já volta. A maioria das mães, né? Tanto que tem uma lei que fala que a mãe tem que ficar 4, 6 meses em casa. Agora tem a lei que estendeu a licença maternidade para 6 meses. Você fica ali dedicada, porque você fica dedicada. Você perde, você para de dormir, porque o bebê às vezes acorda de noite. E nos primeiros meses ali você sacrifica tudo, sacrifica seu sono, sua atenção. Não é mais a mesma coisa. Você tem que estar atenta ali no bebê o tempo todo. Mesmo dormindo, a gente está atento para ver se ele vai chorar. Então você tem que cuidar, muito, 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 cuidar. Então pensa ali que quando Deus nasce em nós, quando Deus nasce na nossa alma, que a gente recebe essa vida divina, você recebe a vida divina, você tem que cuidar dela como um bebê. E ser a prioridade, você esquecer tudo. Quantos cuidados precisa ter esse bebê para ele sobreviver? Então você recebe a vida divina, se você não cuida, ela fica abortada. Não sobrevive. Se você não der toda a atenção, todo o seu amor, tiver a prioridade, se você não sair do mundo, não largar o mundo, não parar de olhar para as outras coisas. Se você tem um bebê e se você tem um bebê, você não cuida, não dá atenção para ele, não amamenta ele, não dá atenção, não fica, não coloca ele para dormir, dá banho, tudo, cuida ele morre. Ele morre se deixar ele largado. Se você deixar ele
eu sua mãe, assim, numa loucura fizer isso. E não tem ninguém em casa, ela deixa o bebê lá e vai trabalhar. Quando ela voltar, provavelmente ele vai ficando doente e morre. Então, a vida divina que acaba de nascer, se você não larga essa mãe, né? Ela largou o bebê lá e foi trabalhar, foi continuar a vida dela normal, na rotina dela normal, de trabalhar 12 horas por dia. E o bebê fica lá, ele não vai sobreviver. Então, se a vida divina, se a gente não largar o mundo, não der toda a atenção, a prioridade só para Deus, claro que a gente vai fazer nossas coisas, como foi falado. A mãe, ela faz as coisas, mas o bebê tá sempre ali. Você continua fazendo as coisas, mas a prioridade é ele. Se você vai comer e o bebê chora, antes você dá mamar para ele, depois você come. Se ele tá chorando desconsolado, chorando muito, muito, muito. Muitas vezes a gente fica em segundo plano. Então a gente faz as coisas, continua nos nossos deveres, né? Mas é sempre de olho nele, sempre olhando para ele, não tirando os olhos dele, né? Ele é totalmente indefeso, frágil. Você tem que dedicar toda a sua atenção. Todo mundo fica em função dele ali, do bebê, para cuidar dele. Mas a mãe é mais ainda, né? Então, a maior responsável é a mãe. Então, a gente não pode ver Deus assim, mas eu não posso pensar que Deus é um bebê indefeso, porque Ele é o Todo-Poderoso, não sei o que. Não é assim. Né? Se você vê Deus, como foi explicado, se você vê Deus Todo-Poderoso, distante, você não. Você vai ver Ele, se você vê Ele Todo-Poderoso, você vai ver Ele distante. Não vai ter esse relacionamento com Ele. Não vai dar toda prioridade. Você fala assim, Deus não tem necessidade. Eu não preciso dar atenção para Deus, ele que tem que cuidar de mim, tipo assim, eu não tenho que cuidar dessa vida divina, é Deus que cuida de mim. Ele não precisa da minha atenção, ele não precisa mesmo, mas ele quer. Ele não, eu não tenho que dar atenção para ele, porque ele é poderoso, ele não quer minha atenção. Ele não, sabe, fica um relacionamento assim, Deus distante, poderoso, que é que ele nem quer saber, nem quer ouvir sua voz. Você não, precisa, não tem que ter relacionamento nenhum com ele. Né? Se você vê Deus assim, não vai ter esse relacionamento, não vai crescer essa vida divina. Essa vida divina não desenvolve. Porque se você não der toda a atenção, se você pensa, Deus é poderoso, forte, poderoso, inalcançável. Se você vê Deus nessa condição, você não se aproxima. Você deixa ele de lado. Você deixa ele de lado, porque ele não precisa de você. Ele tem que ficar lá e você aqui. Você não vai se aproximar dele. Mas ele quer que a gente seja tão próximo, pensar que ele é um bebê indefeso, que precisa de toda a minha atenção. Esse amor, né? Esse amor que tá nascendo ali, precisa de toda a atenção, de toda a dedicação para não morrer. E Jesus veio, e Jesus vem como um bebê, indefeso, frágil, pequeno, chorando, mendigando amor. Quantas vezes ele apareceu para Luísa chorando, falando que ele era um mendigo de amor, todo destruído. Então, assim, ele se encarnou nessa condição para a gente ver isso claramente, para a gente entender isso. Interessante, né? O homem. Jesus veio como um bebê para aproximar de novo, tirar essa desconfiança do homem, porque se o homem se acha tão poderoso, o homem é tão orgulhoso, se acha tão poderoso. Se ele que é uma criatura, se ele acredita em Deus, mas se ele, como homem, se acha tão poderoso, quanto ele acha que Deus também está longe, que Deus é poderoso.
E aí acontece esse distanciamento, ele não se aproxima de Deus. E aí Jesus vem como um bebê frágil para se aproximar de nós, tirar essa desconfiança. Tirar essa desconfiança, essa barreira que o pecado causou, da desconfiança, e se aproximar de volta. Um bebê, ele fica no colo. Então, você vê a proximidade que Deus quer da gente. Um bebê que tem que ficar no seu colo, que tem que estar tão perto, que não pode ser só do lado, tem que ser no seu colo, no seu seio. Porque senão ele morre, um bebê bem pequeno, bem pequenininho. Meu Deus. O relacionamento com Deus e a humanidade foi tão prejudicado, o pecado nos distanciou tanto de Deus. Essa desconfiança deixa Deus tão distante, a gente tão distante de Deus, que todo Natal, né? Todo Natal ele vem com o mesmo pedido, que ele nasça, que a gente deixe ele nascer no nosso coração. Que a manjedoura que ele quer nascer é no nosso coração. Ele vem como um bebê, mas não para ficar no nosso colo, mas para nascer dentro de nós. De tão próximo que ele quer estar. Todo ano ele vem com o mesmo pedido, para atrair a gente, para a gente aceitar que ele nasça no nosso coração, sempre, todo ano no Natal. Tem esse mesmo pedido, a igreja fala da mesma coisa. Deixa Jesus nascer na manjedoura, no seu coração, e agora a manjedoura é o seu coração, ele nascer no seu coração. Aí ele nasce como um bebê frágil, e a gente tem que cuidar dele como se cuida de um bebê. Cuidar dessa vida divina que nasce no nosso coração, como a gente cuida de um bebê. Ter os mesmos cuidados que um bebê tem. Amar desse jeito. A mãe, ela se doa. Ter esse amor materno, que é o mais próximo do amor de Deus. Jesus fala na Valtorta, que é o amor de segunda potência. Primeiro é Deus, o segundo é mãe. Mãe, ela dá a vida. A mãe, o leite da mãe é formado pela água do corpo da mãe. O leite não vem de um lugar, quando a gente está grávida, que vai amamentar. O leite não vem de outro lugar que Deus coloca na gente, não. Já é o que a gente já tem em nós. É uma doação de si mesmo. Não é que assim, o bebê vem, aí já está na hora de nascer, na hora que ele nasce, Deus coloca lá uma fábrica de leite na gente. Uma coisa extra, assim, sabe? Deus vai, na hora que nasce, o corpo cria ali uma coisa que veio assim milagrosa, cria uma fábrica de leite dentro do corpo da mãe, cria uma bolsinha lá dentro que vai sair no leite, não. O leite é sangue e água. O leite é o sangue da mãe, é a água do corpo da mãe, do que já tem nela. Então ela se doa. Mãe é assim. Mãe, como foi falado em um desses vídeos, né, do Centro Disco Maria. O osso do filho é formado pelo cálcio do osso da mãe. Então ela se desgasta. Não vem uma coisa a mais assim. Ela se desgasta. Ela doa o corpo mesmo, as células do corpo, o DNA do seu corpo, as células do seu útero. O seu sangue dá, literalmente, doa o sangue, a água do corpo, a mãe. Então a gente tem que ter esse amor. Pensar que essa vida divina é um bebê que nasceu e que a gente vai dar a vida por ele. Vai dar toda a atenção, vai largar tudo e cuidar desse bebê. Senão ele morre. Para ele se desenvolver, crescer, ele tem que ter essa atenção, esse amor, esse cuidado, todo especial. Senão morre, a vida divina não desenvolve. Então ele é um bebê que a gente vai assumindo como filho. Ele é Deus, nosso Criador. Mas a gente vai assumir ele como nosso filho. Ele é o Criador, não deixa de ser. Mas a gente assume ele como nosso filho, que a gente cuida, que a gente ama. E ele vai crescendo, 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 se desenvolvendo, que é essa vida divina que vai desenvolvendo. E aí ele vai, à medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai conhecendo a vida dele, tudo que ele vai revelando, ele, né, a gente vai contemplando a vida dele, conhecendo, essa vida vai se desenvolvendo.
Mas essa vida só se desenvolve se a gente colocar ela como prioridade, né? Pensa assim, o bebê nasceu, ele acabou de nascer. Então, essa relação com Deus que acabou de acontecer é muito frágil. Se você só tem um encontro com Deus, a pessoa assim, só tem um encontro com Deus e fala que quer seguir Jesus e tem aquele encontro, vai no grupo de oração ali, tem aquele encontro com Deus, é tocado pelo Espírito Santo. Se ela volta para casa e continua a vida dela normal, não alimenta essa relação, não alimenta essa vida que ela recebeu ali, morre. E acontece ali só um encantamento ali, um primeiro momento ali de um encontro com Deus, mas isso não se desenvolve porque a pessoa não se dedica, não tem esse amor por Deus, não coloca ele como prioridade, não alimenta essa sementinha que foi colocada como se fosse a semente, um bebê, né? Ele morre. Então, quantas pessoas que tiveram encontro com Deus, que fala que teve um encontro poderoso com Deus e tudo, mas depois voltaram para a vida de pecado. Não alimentaram esse relacionamento, não cuidaram dessa vida divina, não cuidaram e ela foi abortada. Né? A vida divina que a gente recebe no batismo e depois a pessoa peca, aí fica assim, né? A pessoa recebe a vida divina, mas ela não desenvolve por causa do pecado. Recebe a vida divina no batismo, não desenvolve por causa do pecado. Às vezes fica assim, tá na graça, aí peca, aí vai e confessa. Sempre que peca é uma morte espiritual. Então nunca desenvolve. Se a gente não pegar esse bebê, essa vida e cuidar, e largar tudo e cuidar como um bebê, e morre. Vai morrer. Só vai ter esse desenvolvimento se você dedicar, se você colocar como prioridade. E é esse amor de mãe que tem que ter, de sacrifício por esse bebê, por essa vida de vida. E à medida que ele vai crescendo, vai ficando forte, com esse amor que você dedica, esse alimento, esse relacionamento que você dedica, o bebê vai ficando forte. Como que ele fica forte? Quando você ama, sacrifica por ele. O bebê que recebe o leite materno, ele fica forte, saudável. Nossa, o leite materno é muito importante. Então, o que ele recebeu ali no início, o alimento, se o alimento que ele recebeu no início, ou o leite que a pessoa dá também, a fórmula, o que ele recebeu ali no início é muito importante para desenvolver o bebê. Então, todo esse amor que você dedica a esse relacionamento com Deus vai fortificando essa relação, essa vida divina vai desenvolvendo. E esse alimento é a verdade. Você vai se alimentando da verdade, conhecendo Ele, largando tudo e dando atenção para Ele, colocando Ele como prioridade, se sacrificando por Ele. Aí à medida que o filho ele vai crescendo, ele vai cuidando de você, ele vai ficando mais forte, né? E aí você que vai pedindo ajuda para ele. O filho, quando vai crescendo, ele te ajuda, né? Meus meninos agora já me ajudam. Vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo, tudo. Tá o tempo todo ali comigo, me ajudando. Então aí Deus vai estar te ajudando. Vai estar com você em tudo. Mas no primeiro momento é você que vai até ele, é você que cuida. É muito importante entender isso. Essa luz que Jesus deu é incrível, né? À medida que ele vai passando o tempo, que ele vai crescendo, ele vai fazendo por você. Ele vai podendo fazer por você as coisas. E quando você vê, ele é maior, ele toma o comando. Aquele que te apoia em tudo, aquele que te ajuda, aquele que você consegue fazer nada sem chamar. Então é um relacionamento assim que vai crescendo. É muito incrível essa luz que Jesus deu. Então no início é você que vai ter ele, é você que cuida, tudo. Depois ele vai tomando comando, porque ele fica maior.
ele fica maior. Igual o filho. O filho, meu filho nasceu prematuro, mas ele já tá bem grandinho. Daqui a pouco ele tá com 1,80 m, maior do que eu. E ele que vai cuidar de mim. Então Deus, essa relação vai crescendo, crescendo, essa vida divina vai se desenvolvendo e Deus toma o comando. É Ele que toma o comando. É Ele que reina. Porque, mas aí tem que crescer. Essa vida divina tem que ser alimentada com esse amor de sacrifício. Incrível. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Aí nesse vídeo também foi falado uma coisa muito, muito, muito importante, né? Naquela última parte do vídeo, que foi lido aquele livro maçônico, né? Aí tá explicado, gente. Aí Jesus trouxe pra gente a luz, né? O Espírito Santo trouxe a luz da realidade pra gente poder denunciar, né? Entender, acordar, entender o que tá acontecendo e denunciar. Assim, a gente entende o comportamento do Papa Francisco, o comportamento de vários bispos, de cardeal, de padres, de várias pessoas falando de Deus, mas falando de Deus de uma forma assim totalmente sem lógica, a gente fica assim sem entender. Eu fico sem entender, Senhor. Eu fico falando assim, meu Deus, eu não entendo como que um padre pensa desse jeito. Assim, a gente sabe que né, tá nas trevas, mas de onde tá vindo isso, né? Da onde que eles estão tirando isso? Tipo assim, sabe? Parece que Jesus veio trazer assim, da onde que tá saindo isso? Da onde que tá vindo esse... Mostrando assim, pra gente ver da onde que eles estão tirando essas coisas. Meu Deus, eu fiquei chocada vendo o cara falando. E realmente, o que tá naquele livro é o pensamento de várias pessoas. Na igreja, Gente, é muito, é muito sutil, né? O que falou no livro. Nossa, ele fala de um jeito assim muito bonito. Que assim, todo mundo tem um sagrado ali dentro e que então dá a entender assim que ele quer falar assim, todo mundo é divino. Todo mundo é divino, mas sem ter que fazer nada. Você só tem que descobrir isso, você é divino. Dá a entender que ele fala assim, ó, ele quer chegar para você chegar no seguinte entendimento com o livro dele, porque ele não vem trazer a verdade. Ele fala que a doutrina não existe, que não existe doutrina, que foi uma coisa inventada pelos homens, que a gente não tem que seguir a Bíblia, que não tem que seguir, que tá tudo dentro de você. Então assim, tem um sagrado aí dentro de você. Você só precisa descobrir isso. Leia o meu livro e descobre que tá dentro de você. Não precisa mais nada. Não tem que conhecer a verdade. Não tem que receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e renunciar a si mesmo, e morrer para si mesmo, e receber o Espírito da verdade, e obedecer tudo que Jesus falou na doutrina dele, que existe sim, que está aí muito clara. Não tem que obedecer o que Jesus falou. Que Jesus falou, quem me ama segue as minhas palavras, o meu mandamento. E eu e o Pai viemos habitar, e o Espírito Santo vai vir habitar na pessoa. Ela vai receber o Espírito da verdade. Pelo que ele fala, a pessoa já tem, ela já é Deus por si mesma. Ela já tem dentro dela a verdade. Ela só tem que entender isso. Aí a pessoa olha para dentro dela sem conhecer mais nada, que Jesus não deixou doutrina, não deixou regra, não deixou nada, não deixou mandamento, não deixou lei nenhuma. Cada um segue o que quer. Aí a pessoa tem dentro dela, o que tem dentro da pessoa? Sem Deus. O que a vontade humana tem? O germe contaminado, corrupto da vontade humana. Meu Deus, um monte de trevas. É a pessoa cheia de desejo da carne, sensualidade, busca por prazer, por dinheiro, pornografia lá no convento. E tá tudo certo. É o divino que tá dentro de mim que tem que sair, se expressar. Aí começa todas as distorções a partir dessa semente do mal, esse livro é como se fosse a serpente, o sibilar da serpente. Aquele livro ali é o sibilar da serpente. A serpente, ela não aparece feia, não, ela aparece bonita, cheia de encantamentos. É cheio de encanto. O sibilar da serpente encanta.
Tá cheio de luzinhas ali, de enfeites. Tem um monte de enfeite. Só que ali no fundo, no fundo, no fundo, o que tem é uma coisa do mal, da serpente, das trevas, demoníaco. Só que tá envolto de uma luz, uma falsa beleza ali, naquelas palavras dele. Terríveis, terríveis. E que se não for o próprio Espírito Santo mostrando pra gente o próprio Deus, a divina vontade ali, iluminando, a gente acaba caindo. E é muito, muito sério entender isso, porque aí ele falou, né? Aí a gente vê claramente. Então, o Papa Francisco realmente, ele queria agradar todo mundo. Não dá para entender quando o Papa Francisco morreu, a Globo, a mídia aplaudindo ele, falando, nossa, elogiando assim, todo mundo adorando ele. E é todo o que Jesus fala, o mundo vos odiará. Está escrito na Bíblia. O mundo vos odeia assim como me odeia. Então, um cristão verdadeiro que carrega a verdade em si, na alma, não vai ser amado. O mundo odeia, odeia. O mundo odeia o cristão. Ah, vai ter lá estava no Gênesis, está lá no Gênesis, né? Os filhos, o, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, a descendência da serpente odeia a descendência da mulher, da, da, dos filhos dos filhos da luz, né? Então, se todo mundo ama alguém, se você é amado por todo mundo, já abre teu olho. Porque se você vive para agradar as pessoas, você não agrada a Deus, é o que foi falado no vídeo, né? Quem vive para agradar, quem agrada todo mundo não agrada a Deus, porque está agradando o mundo. O mundo já nos jaz no maligno, nas trevas. Tem um monte, a maioria das pessoas, muitos vivem nas trevas. Então, se essas pessoas, elas amam o mundo, amam a carne. Jesus falou, o homem ama a vontade humana, ama viver na vontade humana. Ele falou isso no livro do céu, né? Ele não falou no trecho da live, acho que da semana passada, que o homem ama viver na vontade humana? Então, tem um monte de gente que ama a vontade humana e odeia a vontade divina. A vontade humana é inimiga da divina. Então, se todo mundo te ama, que elas amam a vontade humana, elas amam a vontade humana, que vê tudo de cabeça para baixo. Então, se você está agradando, você está agradando o humano. É muito sério, né? A gente entender isso, não viver para agradar as pessoas, falar a verdade. Esse livro fala isso, né? O livro fala que a gente, que você emana uma coisa, não sei das quantas, que vai agradar todo mundo, que você vai agradar todo mundo. E se você é odiado por alguém, é porque você não está deixando o divino. Meu Deus, então ele está falando que Jesus então não era divino, claramente, né? Porque ele não agradou. Lá na cidade dele, na cidade que ele nasceu não, que ele viveu, né? Ele nasceu em Belém e foi para Nazaré. Viveu a vida inteira lá, aos 30 anos. Eles queriam jogar ele do monte. E se isso não é odiar ele, perseguir, ele foi morto, crucificado, perseguido, odiado, odiado, odiado pelos seus. Então, ele veio para eles, e eles mataram, odiaram, perseguiram. Então, se a gente seguir isso, Jesus, então, não é. Nossa, meu Deus, é totalmente distorcido. E ele fala de um jeito que, se a gente não ficar muito atento, a gente acaba caindo. E aí tá a explicação. Aí tá explicado. Eles querem tirar todo. Então, tira todo o sentido ali do evangelho, das palavras de Jesus. Tira todo. É a teoria da libertação. Libertação. De libertar, de libertar no sentido assim. Não tem mais pecado. Não tem mais pecado. O que o homem sente é tudo divino. Tudo é divino. A gente não tem que se morrer para gente, para nós mesmos. Não tem que morrer para si mesmo. Não tem que renunciar aos seus desejos, o que tem dentro de você. Todo mundo é divino. Então, o que você sente é divino. Se você sente, então, vontade de masturbar, masturbe. É divino. Não tem problema. Por isso que a gente vê muitos padres na confissão falando que não é pecado. Que não é pecado isso. Meu Deus, Senhor amado. Então é muito importante realmente a gente dar essa atenção para o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade,
Ele está gemendo de dor, gemendo. Jesus fala, né, no livro do céu, dos gemidos do Espírito Santo, inenarráveis. Inenarráveis, dos gemidos inenarráveis do Espírito Santo. Em todo lugar, em todos os sacramentos, em todo lugar, porque a verdade totalmente distorcida, ele é o Espírito da verdade. O amor, né? Onde ele encontra amor, ele age, mas ele encontra hoje pessoas totalmente distorcendo, sendo alimentadas por essa doutrina. Essa é o que é ele fala que Jesus não deixou doutrina, mas ele está querendo criar uma doutrina, né? Ele está querendo criar uma doutrina e enfiar na cabeça das pessoas. E tem muita gente que segue isso. É uma pessoa que. Gente, vocês acham que isso aí não está em todo lugar? Tem um monte de gente seguindo esses caras. Esses livros são pessoas que se acham muito iluminadas. Tá aí a maçonaria, um monte de gente. São pessoas que se acham muito iluminadas, que encontraram a verdade, que a gente é tudo ignorante, então, que está seguindo regra, que está seguindo uma doutrina, uma lei. Meu Deus, é muito sério. Então a gente tem que entender, né? Como a Nossa Senhora veio trazer essa luz, esse alerta para a gente não viver assim, querendo agradar todo mundo, não. Não é essa a verdadeira santidade. A santidade está em Jesus. A verdade está nele, ele é a verdade. E ele não agradou todo mundo. Então, se a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, que seja da nossa família, qualquer pessoa, e a gente passar a mão na cabeça, porque é isso que essa doutrina está ensinando. Que a gente tem que passar a mão na cabeça, todo mundo achar bonita, a pessoa está no erro. Ah, mas é o seu jeito. A pessoa é divina, você tem que respeitar ela, né? Ela é divino, todo mundo é sagrado, divino. Então, tudo que a pessoa faz é divino, sagrado, você tem que respeitar. Você não pode julgar ninguém, porque não tem uma regra, não tem uma doutrina. Cada um faz o que quer. E é sagrado, é divino, é lindo. Tem que aplaudir a pessoa. Ai, a pessoa tá aqui cheia de problemas, cheia, não quer seguir a regra aqui no trabalho. Ah, mas ela é divina, eu não posso julgar. Eu tenho que aceitar, eu tenho que achar lindo o que ela faz. Meu Deus, é muito sério. A pessoa tá no pecado, aí você tem que passar. Não, não existe pecado. Que pecado? Não existe. Não pode falar que é pecado. Porque cada um é sagrado e tem uma lei dentro de si, que só precisa a pessoa seguir essa lei dentro de si. Meu Deus, é muito sutil o que ele tá falando. Por isso que a gente vê a Andressa Urach falando aqueles absurdo. Ela tirou de algum lugar. Ela tirou, ela tá lendo, ela fala que lê, né? A gente, ela falando. E Deus ama todo mundo do jeito que cada um é. Não tem pecado. Não tem que ter esse arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento. Não existe moral, não existe doutrina, não existe nada disso. Foi uma coisa que o ser humano criou. E ele falou claramente lá, né, que não existe o inferno. Meu Deus do céu, Senhor. Então, amém, né? Amém. Vamos entender isso, denunciar, entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para reparar o Espírito Santo, né? Chegando na semana de Pentecostes. Para reparar o Espírito Santo, falar a verdade. A verdade, ele é o Espírito da verdade, denunciar as trevas. Então é muito importante isso. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós, amém. Aí a gente entende as imagens que Jesus mostra para Luísa da igreja, né? Porque essa realidade, muitos estão vivendo isso na igreja, muitos religiosos, padres, bispos, cardeais, seguindo essas doutrinas das trevas, seguindo esse pensamento das trevas, né? Que foi exposto nesse livro, que é o pensamento. Esse pensamento é de muitos. Aí a gente entende as imagens que Jesus mostra no livro do céu da igreja, né? Ele falou, ele mostrou uma imagem muito forte do corpo místico de Cristo, da igreja. De membros, ele falou membros com chagas profundas e com vermes. Então, assim, quase morto. Carne putrefada. Em putrefação. Putrefata. Aí a gente entende como que é a situação. A gravidade da situação. Porque ele mostra a imagem da gravidade da situação, né? A imagem do corpo místico.
chagas tão profundas, chagas muito profundas, membros quase saindo do corpo e membros com chagas muito profundas com vermes. A carne para estar com verme, ela tá quase não tá recebendo sangue ali. Tá passando muito pouco a vida ali, tá quase morta. Ainda tá no corpo, então não tá morta, 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 porque ainda tá no corpo. Não desligou do corpo, né? Não foi um membro ainda arrancado que tá no corpo, mas com verme, tá muito doente, muito, muito, muito doente. Aí ele mostra essa imagem para mostrar a gravidade da doença da igreja. Aí ele mostrando essa realidade, desses pensamentos, a gente vê a situação. Meu Deus, Senhor.